Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana. Eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre as minhas 3 gestações de alto risco, deixar o meu relato, como é que foi, o que que eu senti, o que que eu passei, até porque muitas pessoas podem se identificar e esse vídeo pode até ajudar outras mães, outras mulheres, futuras mamães, de alguma forma. Então, a minha primeira gestação foi quando eu tinha 15 para 16 anos. Foi uma gestação desejada, sim, embora a pouca idade, era algo que eu queria muito, eu e meu esposo. Eu descobri com 15 para 16 e ganhei com 16. O início da gestação em si, os primeiros dias pós-descoberta, foi tranquilo, eu sentia muito enjoo, mas dentro da normalidade, aparentemente. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a passar muito mal, a ponto de eu não conseguir ficar de pé, porque eu vomitava demais, eu vomitava muito tempo todo, eu não conseguia tomar água, não conseguia comer, não conseguia tomar banho, não parava em pé porque não tinha força, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E eu sempre relatei isso pra minha médica, sempre falei pra ela, olha doutora, eu tô mal, eu não consigo comer, não consigo nada. Eu na época tava no ensino médio, não conseguia sair de casa pra ir pra aula porque eu passava muito mal. E acredito que um pré-julgamento, né, da médica, por eu ser muito nova, acreditou que eu estava exagerando, né, nos meus relatos de enjoo, enfim, que na verdade era algo normal, mas eu tava aumentando, só que não, eu passava mal real, eu não conseguia tomar água, não conseguia nada. Então foi assim até o final do meu segundo trimestre de gravidez. Acredito que eu tenha tido uma hiperemese gravídica não diagnosticada, então eu levei aquilo do jeito que eu consegui. Um detalhe, eu nunca senti minha filha mexer. A única coisa que eu sentia dela eram soluços na barriga, que é aqueles pulinhos que a gente sente que dá na barriga, mas nada. Esses 2 primeiros trimestres foram bem difíceis para mim. Mas quando eu comecei a querer melhorar, no final do segundo trimestre, eu fui fazer uma eco de rotina para ver como é que estava tudo, se estava tudo bem, porque um dia ou uns dias depois eu ia viajar. Durante a eco, a princípio tudo normal, entrou meu esposo, a médica me fez várias perguntas e eu vi que estava demorando demais aquele exame, estava além do normal, né, de uma duração normal de uma eco. E em determinado momento ela disse que ia se retirar, mas que já voltava. Ali eu senti que tinha alguma coisa errada. Na verdade já estava sentindo antes, né, pela demora do exame, enfim. E quando ela voltou, ela disse que ela tentou contato com a minha médica, mas a minha médica estava num pós-operatório, então ela estava afastada, sem previsão de retorno, e que eu teria que internar naquele momento e que minha filha ia nascer. Então, eu não sei nem explicar o que eu senti na hora, porque acho que eu nem consegui sentir nada. Eu acho que eu fiquei ali uns minutos processando aquela informação que tinha acabado de receber. E eu ia internar, ia ganhar minha filha, porque ela não estava crescendo, ela estava com restrição de crescimento, restrição de fluxo ali na placenta, então ela não estava recebendo o que ela precisava, por isso não estava se desenvolvendo. Eu lembro que foi um choque, obviamente, eu não esperava aquilo, né? Afinal era só uma eco de rotina. Eu tinha feito o plano de saúde na gravidez, então ele estava em carência, eu não conseguiria ganhar ela por parto, não conseguiria internar para ganhar ela, né, ter cesárea, porque eu estava na carência de 9 meses. O pessoal conversando ali, vendo o que ia ser feito, conseguiram arranjar para mim um leito no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, e eu consegui a equipe do Dr. Sérgio, que era médico nesse hospital que eu estava fazendo o exame, ele conseguiu a equipe dele para mim, para me atender lá no Hospital de Clínicas. Então foi tudo muito rápido, assim, porque eu nem saí do hospital, eu não pude passar em casa, não pude pegar nada. Do hospital que eu estava até o Hospital de Clínicas, eu fui direto, né? Eu cheguei lá, eu fui direto, né? Eu cheguei lá, uh, aí o meu esposo foi buscar roupa para mim, foi buscar coisas, porque ninguém esperava aquilo. Então eu fui pro outro hospital, demorou um pouquinho para eu conseguir ir pro leito, né? Afinal eles tinham que organizar, enfim, e aí eu dei entrada pelo SUS, no caso. Quando conseguiram para mim no hospital de clínicas, conseguiram pelo SUS. O médico conseguiu me atender pelo SUS na equipe dele. Então eu fiquei 15 dias internada até minha filha nascer. A princípio, a cesárea, que seria de emergência naquele mesmo dia, não precisou. Eles foram acompanhando diariamente por ecografia, exames de sangue e urina. O máximo que eles conseguiram manter ela no útero, né? O período de tempo que ainda era viável para ela no útero, eles mantiveram. Quando se tornou inviável, ela realmente não tinha mais condições de ficar, né, no útero, aí foi feita a cesárea. Então eu fiquei 15 dias internada, fazendo exames diariamente. Eu tive hipotiroidismo na gravidez também, eu tomava então remédio todo dia para tireoide. No máximo foi isso, assim, de diferente que eu notei na gestação, além dos vômitos. O que eu tive de alteração foi o hipotiroidismo, que eu tomava o Synthroid todos os dias. Então eu fiquei 15 dias internada no hospital de clínicas. Foi feita a cesárea no dia 20 de setembro de 2014. A princípio era para ter sido de manhã bem cedo, mas ela acabou nascendo no início da noite. E foi tudo muito corrido, né? Eu nem estava entendendo o que estava acontecendo, na verdade. Eu não sei se era um nervosismo, era medo, ou se realmente era muito nova e não estava entendendo o que estava acontecendo direito, até porque eu não sei, acho que não explicaram muito, não deixaram bem claro pra mim, sabe? Eu fui entender um pouco depois que tudo já tinha acontecido. Então, só me disseram que todas as minhas próximas gestações seriam de alto risco. A minha filha nasceu, então, de parto cesárea, ela ficou na UTI NEL, né? Eu ganhei ela, fui pro quarto. Isso é uma coisa que eu achei bem complicado pra mim também. Eu fiquei no quarto da maternidade, né? Como era o SUS também, eram 6 mulheres no quarto, eu e mais 5.
Então, era elas com o nenezinho e eu com a minha na incubadora, né, na UTI, sem poder pegar, sem poder amamentar, nada. Foi um período bem doloroso. Eu ganhei ela, o meu esposo nem entrou na hora da cesárea, eles chamaram ele só depois que ela já tinha nascido, até porque eles tiraram ela não chorou, ela nada, eu nem soube quando ela tinha saído. Eles tiraram ela, já levaram para uma incubadora, fizeram ali os primeiros atendimentos e já levaram ela para UTI. Então eu fui ver, ela nasceu às 7h44 da noite, eu fui ver ela só de madrugada. Depois da cesárea, eles me fecharam ali, eu fui para recuperação, aí de madrugada eu fui pro quarto, tomei um banho, aí fui ver ela na UTI. Ela nasceu pesando 920 gramas, 34 centímetros, de 30 semanas e 3 dias de gestação. Então, assim, foi muito louco tudo aquilo que aconteceu. Eu nunca imaginei que ia passar por uma coisa dessas. Eu grávida, não tinha barriga, eu de pé, era como se eu recém tivesse almoçado, sabe aquela barriga que a gente fica depois que a gente come inchadinha? Era aquilo. Quando eu deitava, sumia, não tinha nada. Então, eu nunca senti ela mexer. Por quê? Depois eu fui entender o porquê. O máximo que eu sentia dela era soluço quando ela tinha na barriga, que a barriga dá uns pulinhos, e quando ela se embolava todo por um cantinho, ficava aquele carocinho assim na barriga. Mas eu nunca senti um movimento, nunca senti nada, sabe? Eu basicamente sabia que tava tudo bem, né? Quando dava soluço, enfim, ou quando ela se embolava num cantinho. Por quê? Né, no caso, que ela não se mexia nada, porque ela estava com um comprometimento de fluxo sanguíneo na placenta para ela, da placenta para ela, então ela não recebia nutrientes nem oxigênio suficientes para ela poder ter movimentos ali. Então, o que o corpinho dela, olha como Deus é perfeito, gente. O corpinho dela poupava energia, no caso, ela não se mexia, não gastava energia se mexendo, para ter energia para manter os órgãos vitais e ela se manter viva. Então, isso foi uma coisa assim que eu com 16 anos, né, não entendia muito bem, não entendia o que estava acontecendo, nunca imaginei passar por uma coisa dessas, nem sabia que isso poderia acontecer. Então, assim, foi bem difícil. Ela ficou quase 2 meses na UTI NEL. No início, ela se nutria por nutrição parenteral, era na veia só, mas igual, todos os dias eu tinha que ir no banco de leite ali, ordenhar de 3 em 3 horas para estimular, né, o leite a descer. Mas, devido a todo o estresse, toda aquela situação, eu não consegui ter leite para ela. Eu tirava, assim, ó, mínimo do mínimo do mínimo, porque era uma coisa pesada aquilo, sabe? Tu viver uma UTI neonatal não é fácil. Tu vê, assim, de tudo. E quando uma mãe tem uma perda, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem junto. Então é muito pesado. A UTI neo é muito punk, assim, ao mesmo tempo que tem muitas vitórias, muitas alegrias, tem momentos bem difíceis também. Tem muitas perdas e muitas complicações que a gente não deseja para ninguém e que a gente sofre junto, com certeza. Eu ainda, na recuperação, eu tive infecção nos meus pontos, porque como eu tive cesárea e ela ficou na UTI neo, eu tive alta e ela não. Então eu ia todo dia de manhã cedo pro hospital e voltava todo dia tarde da noite, eu ia em torno de 7 horas da manhã e voltava para casa 10, 11 horas. Eu me movimentava, eu não fiz o descanso e acabou infeccionando os meus pontos, eu tive que tomar antibiótico, enfim. Foi corrida, mas graças a Deus ela não precisou nunca ser entubada, pra vocês terem noção. Ela nasceu, né, com 920 gramas, com 34 centímetros, foi do CO, do centro obstétrico, para UTI NEO, só com CPAP, não foi entubada, foi só com aquele respiradorzinho transparente. E depois de 5 dias ela não precisou mais. Ela já tirou e respirava sozinha. Na verdade, o que aconteceu com ela? Ela ficou mais por uma questão de peso, porque ela nunca teve uma infecção, ela nunca teve nenhuma complicação, nada. Ela só ficou para ganhar peso, para aprender a deglutir, né? A fazer a pega, a mamar, a conseguir aprender a respirar e mamar, não se atrapalhar, né? Ia sempre uma fono lá para auxiliar ela. Eu não posso reclamar, apesar do que aconteceu, né? Acredito que nada é por acaso. Deus tem planos muito maiores para nós e tem coisas que são para nos fortalecer, que talvez a gente não entenda agora, mas entenda depois. Então, assim, a gente só tem que confiar sempre. E uma coisa que me ajudou muito é que no hospital tem uma capela. Todos os dias, sem falta, eu ia lá orar por ela. Eu pedia para Deus, orava para ela, para que ela ficasse boa e o quanto antes a gente fosse para casa. Então, assim, foi uma luta, mas veio a vitória. Essa minha primeira gestação foi uma coisa que eu não sei explicar. Um misto de sentimentos. Tudo tem um porquê, como disse, tudo tem um porquê e graças a Deus ela saiu bem de lá. Então ela só ficou para ganhar peso, não teve complicação nenhuma e ela fazia muito era apneia, ela tinha muito apneia. Então a apneia é quando para de respirar. A gente toma um susto, né? Porque tá ali tudo bem e tal, daqui a pouco começa aquelas máquinas tudo a apitar, ela fazendo apneia, daí mexia nela um pouquinho e ela voltava. Então é uma imaturidade, na verdade, do pulmãozinho, porque na barriga é tudo via cordão, né? Aí fora, daí o pulmãozinho tem que trabalhar. Então é tudo uma questão de maturidade mesmo, que aos pouquinhos o corpinho vai amadurecendo e vai se adaptando, né, à vida aqui fora. Então essa foi a minha primeira filha, a Sophie. Hoje ela tem 11 anos, fez agora dia 20. Minha segunda gestação foi o Noah. A minha filha eu ganhei em 2014, o Noah foi em 2018. Eu descobri a gestação
foi uma mistura de felicidade com a mesma coisa, só que o dele não foi esperado, assim, foi sem querer. Sem querer querendo, né? Quem tá na chuva é pra se molhar. Então, foi aquela coisa. Eu, como já tinha histórico da minha gestação anterior, e a princípio todas seriam de alto risco, eu soube depois que eu tive pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é relacionada à placenta, né? Que no caso a minha filha, minha primeira filha, teve comprometimento ali de fluxo de placenta cordão. Então, eu comecei já no início da gravidez do Noah a profilaxia com AS infantil e cálcio. Isso, AS e cálcio. Então eu descobri, comecei a fazer o tratamento já, na época eu tinha um plano de saúde já. Então fiz tudo por convênio, tudo certo. Peguei uma médica também que tinha especialidade de gestação de alto risco. Foi tudo bem, a princípio tudo certo. Não tive, no início tive enjoo, mas não foi como a primeira, não tive hiperêmese, conseguia me alimentar, conseguia viver normalmente. Ia tudo bem. Nas ecografias dele, vira e mexe dava uma alteraçãozinha. Era alteração, mas nada urgente que necessitasse de uma intervenção rápida. Então, a gente ia acompanhando. Eu fiz ecografias com mais frequência, justamente pelo meu histórico. Então, assim, ele vinha crescendo num percentil bom, tava tudo fluindo bem, eu fazia a profilaxia. Eu me afastei do trabalho, na época eu trabalhava, então eu tive que me afastar porque eu não podia fazer esforço, não podia nada, tinha que ficar só pianinho, esperando o momento dele vir. Foi uma gestação relativamente tranquila, eu fazia todos os cuidados, tudo direitinho, e a ideia era sim ter um parto normal, né? Já que a primeira não consegui, como já tinha dado bastante tempo da primeira, eu poderia tentar então um parto normal. E foi indo, eu ia na consulta com mais frequência, devido a gravidez de alto risco, né? Foi passando, fui um dia de cada vez, e a princípio tava tudo bem. E detalhe, gente, foram 3 gestações, tá? As 3 com pré-eclâmpsia, mas em nenhuma eu tive alteração de pressão. Então, geralmente a pré-eclâmpsia é ligada a aumento de pressão arterial, porém, eu não tive, tá? Então, é a característica mais comum, mas não é só ela que determina a pré-eclâmpsia, tá? Tem outros fatores, outras questões laboratoriais que influenciam a pré-eclâmpsia. Então, não tive alteração de pressão, sempre foi tudo normal, exceto nos exames laboratoriais, tanto ecografias do bebê quanto urina e sangue. Então, o que dava de alteração, né, na ecografia era o Doppler das artérias uterinas. Então, eu tinha que ficar controlando todas as minhas ecografias tinham um Doppler das artérias uterinas para ver como estava a distribuição de fluxo ali. Então, foi ali, a princípio tinha alteração, mas nada que precisasse de intervenção imediata. E foi assim, né, até as 37 semanas e 4 dias. Com 37 semanas e 4 dias, eu acordei, era um domingo de manhã, dia 9 de setembro de 2018. Eu acordei, era 6 horas da manhã, com uma cólicazinha, assim, mas uma cólica que me acordou, tá? Era como se fosse uma cólica menstrual, mas muito leve, muito sutil. Tá, a princípio tudo certo, eu já tava caminhando, já tava fazendo exercícios, assim, pra ajudar a estimular o parto, né, normal, porque eu queria muito parto normal. Então eu tava tudo certo, acordei com essa cólica, só avisei minha esposa e disse, olha, tô com cólica, mas tá tudo certo, tolerável, né, algo que eu não consiga mais aguentar. Então foi indo, aquilo foi aumentando aos pouquinhos. Aí eu pensei, vou tomar um banho. E nisso eu já tinha mandado mensagem pra minha médica. Aí eu tava falando com ela, e quando eu entrei no banho, que aquela água quente caiu, a minha barriga ficou dura. Dura, dura, parecia uma pedra. E não voltou mais. Foi como se fosse uma contração interminável. Ela se contraiu e não voltou. E a dor apertou tanto, 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 tanto. Era uma dor assim, ó. Eu não sei nem explicar. Era uma dor horrível, horrível, horrível. E aí eu falei pro meu esposo, ai, eu não aguento mais, tá doendo. Isso era 6 horas, tá? 6 horas. E tava doendo, e tava doendo. Daí ele acordou, já levantou, a gente terminou de organizar algumas coisas que a gente tinha pra organizar. A minha filha era pequenininha, minha primeira filha. Então a gente organizou tudo. Meu esposo acordou ela, a gente arrumou ela, a gente ia deixar ela na casa da minha avó, da bisa dela, no caso. E íamos pro hospital. Só que aí ele chamou o Uber. E quando o Uber chegou, a gente tá abrindo a porta do apartamento pra sair. Eu senti que saiu uma coisa assim, sabe? Desceu. E estourou a bolsa. Aí eu falei, olha, espera. Eu falei pra ele, espera, que eu vou no banheiro ver, né? Quando eu fui no banheiro e tirei a roupa, era sangue. Mas era muito, muito, muito sangue. Eram coágulos, assim, ó, que caía. Eu deixei o chão do banheiro parecia uma cena de crime. Era muito, muito, muito sangue. E não parava, não parava. Era como uma torneira aberta de sangue, sabe? Aí eu tirei ali o que eu consegui na hora. E aquela dor insuportável, não parava, durou 1 minuto. Quando eu tirei, assim, tirei tudo que eu consegui. Nem limpei, só ficou daquele jeito. Eu botei outra roupa, botei um absorvente e fomos. A gente ainda, com o Uber, deixamos a minha filha na minha avó. E dali a gente foi pro hospital. E aquele trajeto tinha um monte de rua de paralelepípedo. Gente, eu tropicava naquele carro. E eu só dizia, moço, pelo amor de Deus, vai rápido, mas não me mata. A dor era horrível, era tanta, 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 tanta dor. Aí a gente chegou no hospital.
eu fui direto pro centro obstétrico, e meu esposo ficou fazendo a minha baixa, né, minha internação. Quando eu cheguei no centro obstétrico, a minha médica tava de plantão. Lembra que eu falei que eu tava falando com ela? Então, eu mandei mensagem pra ela e ela disse: vem pro centro obstétrico que eu tô aqui. Ela tava de plantão. Só que eu cheguei no centro obstétrico, era 8h30. Isso tudo começou às 6. E o que que aconteceu? Eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda. A minha primeira filha foi cesárea, eu nem tive contração, nem sabia o que era uma contração. Então, na minha cabeça, apesar do que estava acontecendo, de todo aquele sangue, era normal, né? Eu tava entrando em trabalho de parto. Então, eu cheguei no hospital, fui pro centro obstétrico, minha médica foi lá me ver, primeiro a enfermeira veio, fez a triagem. E aí, tô deitada, aquela dor, minha barriga dura, 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 dura. E aí, a enfermeira veio, a técnica, né? Veio ver os meus sinais e foi verificar os batimentos dele. E ela tentou, não conseguiu. Aí a minha médica veio, ela disse: eu vou chamar a tua médica, de repente a posição, como tu tá com uma contração, pode ser isso. A minha médica veio, tentou, não conseguiu. Ela saiu, foi chamar uma outra médica, ela tentou também. E aí ela puxou aqueles ultrassom portátil, sabe? Que eles têm. Aí ela puxou, olhou, ela não conseguiu escutar. Aí ela puxou o ultrassom, olhou. E eu com dor. Meu esposo não tinha subido ainda, eu tava sozinha. Aí ela olhou e eu olhei pro ultrassom. E eu vi que tava tudo parado. Nada se mexia. Nada. Era como se fosse uma imagem estática, assim. Aí elas, olha, mãe, eu não sei te dizer o porquê, mas infelizmente o Noah não tá mais aqui. E quando ela me deu essa notícia, meu esposo recém tinha entrado no quarto. Indo pra lá, meu esposo criou um grupo no WhatsApp da família, dizendo o grupo Noah chegando. Então, assim, quando ele chegou na sala, naquela expectativa, eu tava ali deitada. Eu já tava assim, a parte de baixo das roupas, ela fez a eco e deu essa notícia. Eu confesso que na hora eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei parada olhando pro teto, porque eu não sei explicar. Não sei explicar o que tinha acontecido. O que eu senti. Eu só sei que é um misto de... Não sei. Até hoje eu não sei definir o que eu senti, assim. É como se aquilo tudo fosse um pesadelo, algo que eu não pudesse acordar, sabe? Então, o meu esposo chorava. E continuava sangrando. Como se eu tava assim, a parte de baixo. Então, ficou tudo ensanguentado a sala. Tudo cheio de sangue, eu não parava de sangrar, não parava. Então, eles nos deram tempo ainda pra ficar processando isso. Eu fiquei ali deitada, olhando. Eu não consegui nem falar com meu esposo. Eu fiquei assim... Eu tava incrédula. Eu não sei, eu acho que eu não assimilava a realidade, sabe? Então, depois dali, eu queria muito parto normal, né? Então, a minha médica veio e perguntou: tu quer tentar? Eu disse: quero. Então, eles colocaram ocitocina, colocaram medicação pra ver se eu dilatava, né? E eu fiquei um tempo e nada, sem dilatar, só que eu tava perdendo muito sangue. Então, eles disseram: olha, vai ter que ser cesárea. Só que a partir dessa cesárea, tu só vai poder ter cesárea, pelo risco de ruptura, né, uterina. Então, eu desci ainda pra fazer uma eco antes da cesárea, porque eles queriam identificar o que tinha acontecido. Só que não conseguiram identificar nada. E eu tava com muita dor, gente. Era uma dor, assim, horrível. Então, eu voltei, fui pra cesárea. Na cesárea, eles estavam fazendo a cesárea, meu esposo entrou comigo. E aí, a minha médica perguntou: tu quer ver ele agora ou tu quer ver depois? Eu disse: não, eu quero ver ele depois. Porque agora eu não vou nem conseguir pegar ele, né? Fizeram a cesárea, eu lembro que durante a cesárea, eu não lembro o que aconteceu, mas eu sei que a médica disse: eu vou te dar aplicar uma medicação que tu vai te dar um calor, uma coisa, como se estivesse pegando fogo, mas é normal. E se tu sentir sono, tu pode dormir. E realmente foi aquilo que ela falou. Só que quando eu ia dormir, meu esposo não deixava eu dormir, porque ele disse que ela tinha dito pra ele que não era pra eu dormir. Então, ok, fiz a cesárea, fiz tudo. Aí, né, me fecharam. Eu fui ali pra recuperação. Aí eles perguntaram: a gente pode trazer? Eu disse: pode. Eles trouxeram ele no bercinho aquele, sabe? Só que ele tava todo embaladinho, coberto, todo tapado. E eu tava ali, tive que fazer transfusão de sangue, né, porque eu perdi muito sangue. Então eles trouxeram ele. Aí ele veio assim, todo embaladinho, na coberta. E aí eu peguei ele, tava de fraldinha.
Era como se ele estivesse dormindo. Ele tava quentinho ainda. Então, eu peguei ele no colo. Eu tava com aqueles jalecos, sabe, que tem abertura. Eu abri, tirei o meu. E a gente fez o canguru, né? O método canguru, que nem eu fiz com a minha filha. Tava no UTI, né? A minha primeira filha. Que é tu ficar pele a pele com um bebê, assim. Então eu peguei ele e botei ele assim, fechei o meu jaleco com ele. E fiquei mentalizando ele, fiquei fazendo carinho. Fiquei orando, pedindo pra Deus desfazer aquilo. Que um milagre acontecesse, que Deus trouxesse ele de volta. Assim, gente, eu não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém. É uma dor, assim. A gente se sente culpada até a última. Em pegar ele, assim, e não poder fazer nada. Só aceitar que ele não era meu, queria voltar pro pai. Ai, gente, foi horrível. O meu esposo não conseguiu olhar porque ele disse que não queria ter a única imagem do filho dele, assim, sem vida. Então eu fiquei ali um tempo, eu chorei, eu cantei. Era como se eu estivesse botando ele pra dormir. E ele era igual a minha filha, mais velha, igual. Então, eles perguntaram se eu permitia a família ver, porque a família toda já tava lá no hospital. E eu autorizei. Dali fui pra UTI, porque eu tive alguns comprometimentos, né, devido à pré-eclâmpsia. Então depois eu fui pra UTI, e lá na UTI eu entendi o que estava acontecendo, porque daí vieram falar comigo depois que passou tudo, né, que, enfim, isso foi num domingo de manhã, lembrando, ele nasceu às 11h29 da manhã, nasceu, né, 11h29 foi a cesárea dele, ele nasceu sem vida, foi morte fetal, né, intrauterina. Depois que a família viu, eles levaram ele pro morgue, e eu fui pra UTI. Fiquei lá 4 ou 5 dias, fiz transfusão sanguínea. Aí depois me entendi que o que tinha acontecido comigo eu tive a pré-eclâmpsia. E provavelmente durante a noite alguma coisa pode ser, não quer dizer, né, não se sabe ainda o porquê. Eu posso ter tido um pico de pressão e eu não sei, né? E eu tive um descolamento de placenta. Então, no momento em que minha barriga enrijeceu no banho, era o descolamento. E por isso que não voltou mais, porque ela ficou naquela contração, porque descolou a placenta. E por que demorou tanto para sangrar? Porque quando a placenta descolou, meio que estancou o sangue, sabe? Então depois o sangue começou a sair, que é devido ao machucado, a ferida que fica aberta da placenta, no útero. Então eu fiz transfusão sanguínea, minhas plaquetas caíram muito, eu fiquei com 50 mil de plaquetas. A minha hemoglobina caiu muito também. Eu fiquei com 4 de hemoglobina, se eu não me engano. E então, assim, depois que eu entendi o que tinha acontecido, né, e com o descolamento de placenta, eu tive a síndrome de HELP. Eu acabei evoluindo para síndrome de HELP, que é uma complicação mais grave ainda da pré-eclâmpsia, que o risco é grande de morte, tanto fetal quanto materna. Então, assim, os enfermeiros diziam que eu tinha nascido de novo, que foi muito grave o que aconteceu. Então, eu fiquei 4 dias na UTI, tive que usar aquelas botas de compressão para ajudar na circulação, fiz a transfusão, mas graças a Deus ficou tudo bem. Depois eu saí da UTI e fui pro quarto. No quarto eu tive acompanhamento psiquiátrico. Enfim, foi bem complicado. Graças a Deus não me botaram na maternidade. Eu fiquei num quarto das internações normais mesmo. Fiquei com uma moça uns dias que ela estava internada, tinha feito uma cirurgia. E aí, conversando com ela, na verdade, eu nem tinha força, não tinha vontade de nada. Mas, assim, eu socializando ali com ela, a gente contando, né, o que tinha acontecido, eu falei pra ela. Ela disse, meus sentimentos, né, uma coisa que ninguém espera, ninguém deseja. E que ela tinha descoberto um câncer, fez uma cirurgia. E ela recém tinha ganhado neném. Então, tava bem avançado o caso dela. Então, eu fiquei assim, meu Deus. Eu nem sei, às vezes a gente pensa, nossa, a gente tá passando por uma coisa difícil, mas a gente não sabe que o outro tá passando também. Então, assim, foi uma acolhendo a outra, sabe? E eu tinha ainda que ter força pra minha filha, né? Então, assim, ela tinha 4 aninhos, então foi um período muito difícil. Eu tive acompanhamento psiquiátrico por muito tempo, eu tive depressão, eu tirei, no fim, os 6 meses de licença, porque eu perdi ele com 9 meses de gestação. Então, eu tive direito a tirar minha licença maternidade. Foi, assim, um período da minha vida que hoje eu falo com um pouco mais de tranquilidade, mas que na época
eu não sabia nem o que seria, né? Se eu iria conseguir continuar depois de tudo aquilo que aconteceu. Mas eu precisava, até porque eu tinha mais uma filha. A ideia era depois que eu tivesse ele eu fazer laqueadura, mas devido a tudo que aconteceu eu não fiz. O Noah é o meu anjinho, né? Que eu perdi ele dia 9 de setembro de 2018. Ele era perfeito, perfeito. Ele estava pronto para nascer. E um detalhe, que eu acabei não falando. Eu perdi ele no domingo. E na segunda-feira de manhã, quando a gente foi ver as questões de cremação, até porque eu não conseguiria ir no velório caso ele fosse enterrado, a gente decidiu cremar. Então, assim, segunda-feira de manhã eu acordei em prantos, em prantos, em prantos, dizendo, não, eu vou ver ele antes dele. Antes do pessoal da funerária vir, eu vou ver ele. Então, eu infernizei aquela psicóloga que ia me ver na UTI, eu disse, eu quero ver ele antes dele ir. Então, eu não sei o que ela fez, eu sei que ela conseguiu que eu fosse ver ele antes. Então, eu pedi pro meu esposo ir em casa, pegar a mala dele de maternidade e levar, porque eu ia arrumar ele pra ir. Quando ficou tudo pronto pra eu ir ver ele, foi uma técnica comigo da UTI, me levou lá no centro obstétrico de novo e eu fiquei numa salinha onde eles iriam levar ele pra mim. Então ela ficou comigo lá, meu esposo não tinha chegado ainda, eu tava na sala, ela ali comigo, e a cadeira que eu tava era do lado da porta, então a porta era aqui, e eu tava aqui onde eu tô. Então, assim, eles levaram ele, e eles disseram, ele vai estar muito diferente do que tu viu ele ontem. E eu não tinha noção, né, do que era tão diferente assim, não importa, eu quero ver ele. Quando eles chegaram com ele, ele tava todo enroladinho do mesmo jeito que ele veio pra mim no dia anterior, quando ele nasceu. Só que quando eu abri, quando eu peguei ele, logo que eu peguei a coberta, assim, era um gelo, um gelo, um gelo, um gelo, um gelo, era tudo gelado. Aí quando eu abri, ele tava todo roxinho. A boquinha dele era toda preta. Afinal, ele tava no morgue, então ele tava em refrigeração já. E meu esposo chegou na hora que eu tava com ele assim no meu colo. E meu esposo não queria ver. E ele não teve como não ver, porque a porta era do meu lado, então ele abriu e eu tava com ele assim. Eu não sei qual momento foi pior, assim. Porque ele chegou, ele ficou ali comigo, a técnica que tava comigo da UTI não conseguiu ficar. Ela pediu pra sair. Porque, olha, tem que ser muito forte pra conseguir isso. Eu vesti ele com a roupinha que ele teria alta da maternidade. E ele era uma pedrinha de gelo, cheio de roxinho, assim, pelo branco, 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 gelado, cheio de roxinho, de fraldinha. Eu botei ele na cama, como se ele tivesse dormido, sabe? Ele já tava com a rigidez ali, então eu limpei ele, eu botei a roupinha nele, fui rezando, falando com ele, eu arrumei ele perfeito, como se ele tivesse tendo alta. E assim ele foi pra cremação. Ele... entreguei ele pro pessoal da funerária. E ele foi. Então, aí eu segui ainda internado. Depois eu tive minha alta. E foi... olha, não é a ordem natural, né? Da vida. A mãe enterrar um filho, a mãe velar um filho. Mas tem coisas que a gente não entende. Né? Ele veio, ficou o tempinho que tinha que ficar e voltou pra casa. Então, assim, eu fiquei um bom tempo mal. E ainda não tenho uma ferida que nunca vai ser curada, né? A gente só aprende a conviver com ela. Então, assim, o tempo foi passando. Eu ainda tinha em mente que eu queria tentar de novo, mesmo sabendo de todos os riscos, de todas as complicações que eu poderia ter, né? Então, assim, em 2020, eu engravidei da minha terceira filha, que é a Bela. Eu descobri a gravidez dela em novembro de 2019 e ganhei ela em junho de 2020, no auge da pandemia, aí sim. Eu descobri a gravidez, a gente estava muito, muito, muito no início. Eu descobri por uma sensibilidade no seio. E eu nem fiz o teste de farmácia. Eu fiz o teste de sangue direto. E ele deu alterado, mas bem, bem, bem pouca coisa, porque estava muito no início. Olha, gente, eu acho, juro, foi Deus. Porque, assim, justamente por eu ter descoberto tão no início, as chances de minimizar os riscos eram muito maiores. Porque eu começaria a profilaxia bem cedo, né?
Então, assim, descobri, falei pro meu esposo com aquela fúria, porque eu queria, mas não tava esperando, né? Eu fui no médico, e fui no mesmo médico que na época era residente, quando eu tive minha primeira filha no hospital de clínicas. Então, ele disse, não, as chances são bem menores devido ao estágio da gestação ser bem inicial. A gente vai começar agora com todo o tratamento, toda a profilaxia, acompanhamento, para minimizar o máximo possível as complicações. E assim foi feito. Comecei o AS, o cálcio de novo, desde o início, cuidando tudo direitinho. A gestação dela foi de todas a mais tranquila. E uma coisa que eu descobri é que a cada gestação nova com o mesmo parceiro, as chances de tu ter pré-eclâmpsia vão caindo, porque o teu corpo já reconhece aquele DNA, não é um DNA estranho. Então, digamos que a pré-eclâmpsia, não estou dizendo que é verdade absoluta, tá? Mas é uma rejeição ao DNA do pai. Então, a cada novo parceiro que tu engravida, as chances aumentam 100% de tu ter pré-eclâmpsia. Diferente do mesmo parceiro, vai diminuindo a cada gestação, porque o teu corpo já reconhece aquele DNA, mas não é regra, tá? Então, assim, mas não se sabe ainda a causa da pré-eclâmpsia, não sabe o que que acontece para a mulher ter pré-eclâmpsia, é uma coisa que não tem ainda um porquê, né? Não se descobriu ainda o porquê acontece, mas é um problema na placenta. Foi a gestação mais tranquila, fiz todos os exames, fiz tudo direitinho. De todas, foi a que menos deu, e dessa vez eu fiz pelo SUS, porque eu não tinha plano de saúde. Então eu fiz pelo Hospital de Clínicas, ali no tratamento de alto risco. Então eu tinha acompanhamento certinho com a mesma equipe do Dr. Sérgio que me atendeu na minha primeira gestação, da minha primeira filha. Então foi maravilhoso, tive tudo certinho, ia nas consultas, tinha os exames, tinha tudo. Alguns exames, obviamente, eu pagava, porque o SUS não dá todas as ecos. Então, assim, eu queria fazer com mais frequência, até em função do medo, né, que a gente fica. E eu acabava pagando algumas ecografias por fora, mas foi tudo tranquilo. Eu fiz todo o pré-natal, fiz tudo direitinho. Ela tinha poucas alterações, assim, de ecografia nos Dopplers, mas tudo, assim, ó, nada do que eu já tinha passado antes. Então, a gravidez foi fluindo tranquilo, entrou a pandemia, a gente ficou recluso, eu fiquei com mais medo ainda de acontecer alguma coisa, eu pegar Covid, alguma coisa acontecer, enfim. Mas eu sei que foi tudo certo. Fiquei em casa ali, consegui fazer mais repouso, enfim. E só que eu, no dia 21 de junho, um dia antes, dia 20 de junho, eu passei o dia com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E eu andava com um aparelhinho de pressão. Apesar de nunca ter dado pressão alta, a gestação da Bela eu tive variação de tipo 13/9, 14/9. Nunca chegou a ter um pico muito alto, sabe? Foi no máximo isso. E aí, nesse dia 20, um dia antes dela nascer, eu tive dor de cabeça o dia inteiro, o dia inteiro. E qualquer coisa, gente, eu sentia qualquer coisa, eu tava correndo pra emergência do Clínicas. Então o pessoal já me conhecia, porque qualquer coisinha diferente eu sentia. Eu disse, não, eu vou pecar pelo excesso, pela falta, né? Então o pessoal já me conhecia, já sabia. E aí eu passei o dia com dor, o dia com dor, o dia com dor de cabeça. E a minha pressão não saía de 13/9, 14/9, 13/9, 14/9. Aí eu resolvi não. Dia 20 da noite eu disse, não, eu falei com meu cunhado, que é médico, não é da área, mas é médico. Ele disse, olha, tá assim, vou ou não vou? No final, né, várias vezes eu fui e voltei. Não, na dúvida, vai. Fui, até o médico que tava lá de plantão já me conhecia, ele disse, tô aqui de novo. Eu disse, doutor, tô aqui e vão ter que me engolir. Aí ele mediu a pressão, realmente estava 13/9, 14/9. Ele disse, o problema é esse 9 que não tá baixando, de diástole. E aí eu fui fazer exames laboratoriais. No exame de urina, eu já estava com proteinúria, que é excesso de proteína na urina. E exame de sangue, minha creatinina estava alta, que são dois indicadores, dois fatores também que eles avaliam no caso da pré-eclâmpsia. E aí, quando deu a proteinúria e a creatinina alterada, ele disse, realmente está com pré-eclâmpsia. Então, eu tive a pré-eclâmpsia bem no final, eu tava com... Minha filha nasceu com 36 semanas e 4 dias. Uma semana de diferença da outra, do meu filho, né, que nasceu de 37,4. Então ele disse, não, tu já vai baixar e amanhã da manhã vai ser tua cesárea. Aí eu dei graças a Deus, porque eu queria fazer isso tudo quanto antes, né, não aguentava mais aquela função. Então, e tava morrendo de medo de acontecer alguma coisa, ainda mais na pandemia. Aí meu esposo tava ali fora, eu disse, olha, vai em casa, não tem por que tu ficar aqui, não tem o que tu fazer, arruma as coisas e vem amanhã de manhã cedo, porque eu vou baixar já pra ter a dela. Então eu fiquei a noite toda ali no pré-operatório, só tinha eu, né, então eu fiquei deitada, nem consegui dormir naquele nervoso. Aí, de manhã, já começa a rotina. Ela nasceu um domingo de manhã também. Eu
naquele nervosismo, era pra ser cedo, mas ela acabou nascendo 10h29 da manhã, 10h29 não, 10h11 da manhã. Meu esposo chegou bem cedo, mas não pôde entrar até por causa da Covid, eu tive que ficar sozinha, ele só entrou exatamente na hora da cesárea. Então eles me prepararam tudo e eu fui pra centro cirúrgico. Aí eles deixaram ele entrar, tomei anestesia, tudo. Então a Belinha nasceu às 10h11 da manhã, no dia 21 de junho de 2020. Coisa mais linda, a primeira vez que eu escutei o chorinho. Tá brava? Dos meus outros dois não escutei de nenhum. Então eu escutei o chorinho, eu vi ela, eles colocaram ela em cima de mim. Fiquei ali curtindo ela um pouquinho, fiquei conversando, agradecendo a Deus o tempo todo. E foi lindo, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha vivido. Era a minha terceira gestação, eu nunca tinha vivido aquele momento. Então eu tava muito grata, tava muito feliz, muito, assim, ó, realizada. Fiquei com ela ali esse tempinho, daí na gravidez dela, na cesárea dela, eu fiz laqueadura. Então eu ganhei a minha terceira filha e fiz laqueadura tubar ali nos dois lados. E foi perfeito. Eu tive ela, apesar de estar num momento difícil de pandemia, tive ela, a gente foi pro quarto juntas, ela não precisou de nada. Ela ficou comigo na maternidade, a gente ficou 2 dias internadas e ela super bem. A única coisa que eu tive foi muita dor pra amamentar no início, com o meu bico do seio, assim, ó, nossa, parecia que ia cair de tanta dor. Mas as enfermeiras o tempo todo, super prestativas, me ajudaram. De madrugada eu chamava elas pra ajudar, porque eu não conseguia nem botar ela pra mamar de tanta dor. Eu tinha que usar pomada com corticoide, fazer aquelas rosquinhas aquelas fraldinhas, sabe, pra roupa não encostar. De tanta dor, muita dor. Então, assim, não foi nada perto de tudo que eu já tinha passado. Então, assim, ela ficou 2 dias ali comigo, na maternidade, a gente teve alta junto, a gente foi pro quarto junto. Então, assim, de todas as gestações foi a menos pior, né? Deu ali no final a pré-eclâmpsia, afinal eu já tenho, né, o histórico e já é um fator pra mim. Mas foi a mais tranquila de todas, é que eu pude viver de fato o início da maternidade como mando figurino. Então é isso, gente. Essas foram as minhas 3 gestações de alto risco. A partir de agora eu também não posso ter nenhum parto normal, se eu vier a engravidar, né? Porque eu tenho laqueadura, então só se Deus quiser realmente que eu tenha mais filhos. Mas pelo risco de ruptura uterina, né? E as minhas 3 cesáreas são exatamente no mesmo lugar. Exatamente direitinho, é o mesmo corte para as 3. É um cortezinho assim, se não me engano. É bem pequeno assim. E uma coisa que eu esqueci de falar. Na gestação do meu segundo filho, do Noah, eu fiz chá de fralda, fiz tudo aquilo. E no fim, teve desfecho, né, que teve. Então, muita coisa eu doei, muita coisa eu guardei. Troquei em brechó, enfim, porque eu pretendia ter outros filhos. Então, na gestação da minha filha, da minha terceira filha, eu não fiz chá de fralda, eu não fiz nada justamente com medo de tudo se repetir e eu ter que olhar pra tudo aquilo de novo em casa e não ter, né, o meu bebezinho ali. Mas foi isso, gente. Foram 3 gestações difíceis, com muitas provações, mas com fé e com Deus em todas elas. Apesar de muitas coisas eu não entender o porquê, apesar de uma perda muito grande, eu me fortaleci. E hoje eu tô aqui contando pra vocês. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Espero que quem se identificar comigo saiba que nada, nenhuma palavra, nenhuma atitude vai mudar o que a gente sente. A gente só vai aprender a conviver. O que importa é a gente ter fé em Deus sempre. Sempre. Muita coisa a gente não vai entender, a gente vai se revoltar, a gente vai se culpar. A gente tem que confiar. Acima de tudo, confiar em Deus. Ele sabe o que faz. E nós somos fortes, nós somos muito mais fortes do que a gente imagina. E sintam-se abraçados por mim. Saibam que vocês não estão sozinhas e que tudo passa. A gente só precisa confiar, esperar e, acima de tudo, ter fé em Deus. Tá bom? Me deem ideias aí de mais vídeos que eu possa estar relatando pra vocês, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram que eu aprofunde mais. E eu vou estar à disposição, tá bom? Um beijo.